Eu ouvi a mulher que eu amava dizendo que nunca ficaria com um cara do meu tamanho. Eu sempre fui o cara legal, o amigo confiável, o que ajuda todo mundo a mudar de casa, o que escuta desabafo às 2 da manhã, o que paga a conta sem reclamar. Mas nunca fui o cara que alguém escolhe primeiro. Desde adolescente eu carrego esse corpo grande. Não é só gordinho, eu sempre fui o mais pesado da turma. Na educação física, eu era o último a ser escolhido. Nas fotos eu ficava atrás. Nas festas, eu era o amigo engraçado, nunca o interessante. Com o tempo, você aprende a fingir que não liga. Mas liga. Quando eu conheci a Laura, foi diferente. Ela entrou na empresa numa segunda-feira chuvosa. Eu lembro porque eu estava no elevador quando ela entrou correndo, pedindo para segurar a porta. O cabelo estava levemente molhado da chuva e ela riu, meio sem graça. Obrigada, salvou minha vida. Eu brinquei. Eu cobro depois. Ela riu de novo. E ali começou. Nos primeiros dias, ela sentava perto de mim. Perguntava coisas simples. Onde almoçar, como funcionava o sistema, quem era chato no escritório. Eu ajudava em tudo. Mas ela não me tratava como os outros tratavam. Ela olhava nos meus olhos quando eu falava. Ela ria de verdade das minhas piadas. Ela encostava no meu braço quando ia comentar algo. Um dia, no meio do expediente, ela disse: "Você é muito diferente dos caras daqui." Eu fiquei sem graça. "Diferente como?" Ela respondeu. "Você é gentil, de verdade, não é forçado." Aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro. Ninguém nunca tinha elogiado minha essência assim. Algumas semanas depois, começamos a almoçar juntos todos os dias. Ela contava da infância, do ex que traiu ela, das inseguranças dela com o próprio corpo. Dizia que se sentia insuficiente às vezes. E eu dizia: "Você não precisa se comparar com ninguém." Ela me olhava com um sorriso que parecia sincero. Uma sexta-feira, já quase indo embora, ela mandou mensagem: "Você vai sair hoje?" Eu respondi que não. Ela escreveu: "Queria companhia." Meu coração disparou. Perguntei onde. Ela sugeriu um barzinho tranquilo. Eu fui. E naquela noite foi a primeira vez que eu senti que talvez alguém estivesse me enxergando de verdade. Ela sentou perto demais. Dividiu petisco comigo. Encostou a perna na minha debaixo da mesa. Em um momento ela olhou pra mim e disse: "Você sabe que você é especial, né?" Eu não sabia, mas naquela hora eu comecei a acreditar. Quando deixei ela em casa, ela demorou alguns segundos antes de sair do carro. Ficou me olhando. Depois disse: "Eu gosto de estar com você." Eu fui pra casa sorrindo como um idiota. Naquela noite eu deitei pensando: talvez dessa vez seja diferente. Talvez alguém esteja me escolhendo não apesar do meu corpo, mas por quem eu sou. E eu não fazia ideia de que aquela esperança seria a parte que mais iria doer. Depois daquela noite no bar, tudo mudou. Não oficialmente, não com um pedido de namoro, não com uma conversa clara, mas mudou. Na segunda-feira ela veio direto na minha mesa, largou a bolsa na cadeira ao lado e disse: "Senti sua falta ontem." Eu ri. "A gente se viu sexta." Ela respondeu. Mesmo assim, era sutil, sempre sutil. Ela começou a me mandar mensagem de bom dia, não todo dia, mas o suficiente para me manter pensando nela. Às vezes uma foto do café da manhã, às vezes um "olha que céu lindo hoje." Coisas simples, mas que criam intimidade. Eu me pegava sorrindo pro celular no meio do expediente. Uma vez ela comentou que estava com dor de cabeça e eu apareci na mesa dela com um chocolate e um remédio. Ela ficou me olhando como se eu tivesse feito algo extraordinário. "Você presta atenção nas coisas que eu falo." Ela segurou minha mão por alguns segundos, e eu senti como se tivesse ganhado o mundo. Começamos a sair quase toda semana. Cinema, hamburgueria, caminhadas no parque. Ela sempre fazia questão de andar colada em mim quando estávamos sozinhos. Encostava a cabeça no meu ombro quando sentávamos. Brincava com minha mão, mas tinha uma coisa. Ela nunca postava nada comigo. Nunca uma foto. Nunca um story. Nunca um "tô com ele." Eu ignorei. Disse pra mim mesmo que ela era discreta. Que nem todo mundo gosta de exposição. Até que uma noite, no parque, sentados num banco meio afastado, ela estava encostada em mim, quieta.
Eu criei coragem. Laura, o que a gente é? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu senti o corpo dela ficar um pouco tenso. Depois ela sorriu daquele jeito doce que desmontava qualquer defesa minha. Eu tô com você porque eu quero estar. Não complica. Mas você me vê como... Ela interrompeu. Eu vejo você como alguém importante. Importante. Não namorado. Não alguém que ela estava apaixonada. Importante. Mas naquele momento eu escolhi escutar o que eu queria escutar. E quando eu deixei ela em casa, ela me beijou. Não foi rápido. Não foi casual. Foi um beijo demorado. Com as mãos no meu rosto, com intensidade. E antes de entrar, ela disse: Você é diferente de tudo que eu já vivi. Eu fui para casa com o coração explodindo. Naquela noite eu fiquei imaginando o futuro. Imaginando ela conhecendo minha mãe. Imaginando viagens. Imaginando aniversários juntos. Porque quando alguém te dá esperança do jeito certo, você não cria só expectativa. Você cria planos. E eu estava criando planos com alguém que talvez nunca estivesse planejando nada comigo. Mas eu ainda não sabia disso. Com o passar das semanas, eu já estava completamente envolvido. Não era só paixão. Era aquela sensação de finalmente estar vivendo algo que sempre pareceu distante para mim. Laura continuava carinhosa. Mas só quando era conveniente. Sozinho comigo, ela era intensa. Em público, era diferente. Uma sexta-feira a gente combinou de sair com o pessoal do trabalho. Eu fiquei até animado. Pensei que talvez fosse a primeira vez que ela assumiria que a gente estava ficando sério. Eu me arrumei mais do que o normal. Camisa nova, perfume que eu quase nunca usava porque achava forte demais para mim. Eu queria estar à altura dela. Quando cheguei ao bar, ela já estava lá, linda, como sempre. Mas quando eu fui dar um beijo nela, ela virou o rosto discretamente e disse: Espera, o pessoal tá olhando. Eu ri meio sem graça. E daí? Ela deu um sorriso rápido. Nada, bobo. Sentamos todos juntos. Durante a conversa, um dos caras do financeiro começou a brincar com ela. Ela ria alto, tocava no braço dele, de um jeito solto demais. Eu fiquei quieto. Em certo momento, alguém perguntou: E aí, vocês dois estão juntos? O silêncio durou 2 segundos. 2 segundos que pareceram eternos. Ela riu. A gente é amigo. Ele é meu melhor amigo aqui. Amigo. Eu senti como se alguém tivesse apertado meu peito por dentro. Melhor amigo. Depois disso, ela continuou a conversa normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, sorrindo por educação. Mas por dentro, algo começou a incomodar. Na volta para casa, eu perguntei: Por que você disse que eu sou seu amigo? Ela suspirou. Porque eu não gosto de ficar rotulando as coisas. Mas você não falou que eu sou importante? Ela respondeu, já um pouco impaciente. E você é. Mas eu não quero pressão. Pressão. Eu nunca cobrei nada dela além de clareza. Mas naquela noite eu comecei a perceber um padrão. Quando era conveniente, eu era especial. Quando era público, eu era amigo. Mesmo assim, eu continuei. Porque cada vez que eu começava a me afastar emocionalmente, ela fazia algo que me puxava de volta. Uma mensagem inesperada. Tô com saudade. Um áudio dizendo: Você é a melhor parte do meu dia. Um abraço mais apertado. Era como se ela soubesse exatamente quanto me dar, para eu nunca ir embora. E eu, carente de ser escolhido, aceitava. Até o dia em que eu ouvi algo que eu nunca deveria ter ouvido. E que mudou tudo. Foi numa quarta-feira comum. Eu tinha esquecido meu carregador na mesa dela no dia anterior. Voltei para buscar antes do expediente começar. O escritório ainda estava meio vazio. Quando eu me aproximei da sala de descanso, ouvi a voz dela. Ela estava rindo. E não era aquela risada suave que ela dava comigo. Era alta, solta. Parei sem querer. Não era minha intenção escutar, mas meu nome saiu da boca dela. Meu corpo travou. A amiga perguntou: E aquele menino que vive com você? Vocês estão juntos ou não? Ela respondeu sem hesitar: Ah, o Lucas? Eu senti meu estômago afundar. Ela continuou: Ele é legal demais. Tipo, bom mesmo. Me trata como princesa. A amiga riu. Então qual é o problema?
E foi aí. Ela respondeu com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Você já viu ele direito? Silêncio curto. Depois ela completou. Eu nunca ficaria com um cara daquele tamanho. Imagina eu postar foto com ele? O povo ia falar o quê? Eu não ouvi mais nada depois disso. Foi como se o som tivesse sumido. Daquele tamanho. Não foi nem acima do peso. Foi como se eu fosse um erro visual. Eu fiquei parado ali alguns segundos, tentando convencer meu cérebro de que eu tinha entendido errado, mas não tinha. Ela continuou falando. Mas enquanto isso eu fico. Ele faz tudo por mim. É confortável. Confortável. Eu era confortável. Não desejado. Não escolhido. Confortável. Eu dei um passo para trás sem fazer barulho. Meu coração estava acelerado, mas ao mesmo tempo, vazio. Era estranho. Eu sempre soube que meu peso era algo que as pessoas viam antes de qualquer outra coisa. Eu não era ingênuo, mas ouvir da boca dela e o depois de tudo foi diferente. Porque ela sabia que eu gostava dela, sabia que eu me esforçava, sabia que eu estava criando esperança, e mesmo assim, escolheu me manter ali, como plano seguro, como opção conveniente, como alguém que estaria disponível até ela achar alguém melhor. Naquele dia, eu trabalhei como se nada tivesse acontecido. Quando ela veio na minha mesa e disse, "Bom dia, sumido", eu olhei para ela tentando encontrar a mesma pessoa de antes, mas agora eu via algo diferente. Eu via cálculo. Ela percebeu que eu estava estranho. "Tá tudo bem?" Eu quase falei que sim. Quase. Mas alguma coisa dentro de mim começou a acordar. E pela primeira vez, eu pensei em perguntar diretamente. Só que eu ainda não estava preparado para ouvir a verdade olhando nos olhos dela. E a verdade era pior do que eu imaginava. Eu tentei fingir que não tinha ouvido nada. Sério. Passei o dia inteiro repetindo na minha cabeça que talvez eu tivesse entendido errado. Que talvez ela estivesse falando de outra pessoa. Que talvez fosse só uma brincadeira mal colocada. Mas não era. Porque toda vez que eu olhava para ela, eu lembrava do tom da voz. Imagina eu postar foto com ele? Aquilo ficou ecoando. No fim do expediente, ela veio até minha mesa. Você tá estranho hoje. Eu respondi curto. Impressão sua. Ela cruzou os braços. Não é não. Você quase não falou comigo. Eu respirei fundo. Era ali. Ou eu continuava aceitando migalhas, ou eu finalmente perguntava o que estava entalado. Laura, você tem vergonha de mim? Ela arregalou os olhos. O quê? Claro que não. Eu mantive o olhar. Então por que você nunca me assume? Por que você ri quando perguntam da gente? Ela ficou em silêncio. E aquele silêncio confirmou mais do que qualquer palavra. Você ouviu alguma coisa? Ela perguntou mais séria agora. Eu não respondi direto. Só me fala a verdade. Ela passou a mão no cabelo, claramente desconfortável. Não é vergonha, é que... eu não sei se isso é o que eu quero. Meu peito apertou. Isso o quê? Ela respirou fundo. Eu sempre me imaginei com alguém diferente. Eu já sabia o que vinha, mas mesmo assim, eu perguntei. Diferente como? Ela desviou o olhar. Mas... padrão. Ali acabou qualquer dúvida. Não foi agressivo, não foi gritado, não foi cruel no tom. Foi pior. Foi sincero. Eu senti meu rosto esquentar. Não de raiva, de humilhação. Então por que você ficou comigo todo esse tempo? Ela respondeu quase instantaneamente. Porque você me faz bem. Como se isso justificasse. Como se me usar como apoio emocional fosse um elogio. Você sabia que eu gostava de você. Ela não negou. Eu nunca prometi nada. E ali eu entendi a estratégia. Ela nunca prometeu, mas também nunca negou. Nunca colocou limite. Nunca disse não. Porque enquanto eu estivesse ali, ela teria atenção, carinho, dedicação, segurança, sem precisar me escolher. Eu fiquei alguns segundos olhando para ela, a mulher que eu achava que estava me enxergando além do meu corpo. Mas no fim, meu corpo era exatamente o limite dela. Eu engoli seco.
Eu não sou suficiente pra você, né? Ela demorou. E a demora foi a resposta. Eu sorri de leve, não de felicidade, mas de decepção comigo mesmo. Porque pela primeira vez eu percebi, eu não estava tentando conquistar ela. Eu estava tentando provar que eu merecia ser escolhido. E talvez o erro nunca tenha sido meu peso. Talvez tenha sido eu aceitar tão pouco. Mas ainda não tinha acabado, porque naquela noite eu fui pra casa e alguma coisa dentro de mim começou a mudar. Eu cheguei em casa e não liguei a TV, não peguei o celular, não mandei mensagem pra ninguém. Eu só sentei na cama, em silêncio. A conversa ficava voltando na minha cabeça, mas não como grito, como eco. Mais padrão. Eu fui até o espelho do quarto. Fazia tempo que eu não me olhava de verdade. Não aquele olhar rápido antes de sair. Eu fiquei parado ali, encarando cada detalhe. A barriga que sempre me incomodou, o rosto arredondado, os ombros largos mas escondidos sob gordura. Eu sempre soube que era grande, mas naquele momento eu não senti ódio do meu corpo. Eu senti tristeza por ter acreditado que precisava compensar ele o tempo todo. Compensar sendo mais gentil, mais disponível, mais paciente, mais presente. Como se eu tivesse que entregar 200%, porque, fisicamente, eu não era o suficiente. E foi ali que caiu a ficha. Ela não ficou comigo porque me amava. Ela ficou porque eu era confortável. Porque eu nunca dizia não. Nunca impunha limite. Nunca exigia reciprocidade. Eu era seguro. Eu era previsível. Eu era o cara que nunca ia embora. E talvez isso fosse o que mais me diminuía. Meu celular vibrou. Era ela. Você ficou estranho? Não quero que as coisas fiquem assim. Eu olhei a mensagem por vários minutos. Antes eu teria respondido na hora. Teria pedido desculpa. Teria tentado consertar algo que nem era culpa minha. Mas dessa vez eu não respondi. Não por joguinho. Mas porque pela primeira vez eu estava cansado. Cansado de tentar ser suficiente para alguém que já tinha decidido que eu não era o tipo. Eu deitei, mas não consegui dormir. Lembrei de todas as vezes que ela segurou minha mão, de todos os beijos, de todas as mensagens dizendo que eu era especial. Nada daquilo era mentira, mas também não era amor, era conveniência. E pela primeira vez, em vez de pensar, o que eu posso fazer para ela me escolher? Eu pensei, por que eu estou tentando tanto ser escolhido por alguém que não tem orgulho de estar comigo? Aquilo doeu, mas também libertou um pouco. Na manhã seguinte eu acordei diferente. Não mais leve, mais decidido. E o que eu fiz depois, ela definitivamente não esperava. Eu acordei com aquela sensação estranha no peito. Não era raiva, era clareza. Peguei o celular. Tinha mais 2 mensagens dela. Bom dia, você ainda tá chateado? Não gosto quando você se afasta. Antes, essas mensagens seriam o suficiente para eu correr de volta, para aliviar o clima, para garantir que ela não fosse embora. Mas dessa vez eu li tudo. E não senti urgência. Eu percebi uma coisa simples. Ela não estava com medo de me perder. Ela estava com medo de perder o que eu fazia por ela. Tem diferença. Eu me arrumei para ir trabalhar e pela primeira vez não pensei se ela ia gostar da minha roupa. Não pensei se ela ia reparar em mim. Fui por mim. Quando cheguei no escritório, ela veio direto na minha direção. A gente pode conversar? Eu respirei fundo. Pode. Fomos até uma sala vazia. Ela fechou a porta e cruzou os braços, meio defensiva. Eu não gostei do jeito que você falou ontem. Eu quase ri. Não gostou? Você não gostou? Ou você não gostou de eu ter percebido? Ela me encarou. Você tá exagerando. Eu só disse que eu me imaginava com alguém diferente. Diferente de mim. Silêncio. Eu continuei, com a voz calma. Você tem todo o direito de ter suas preferências. O que você não tinha era o direito de me dar esperança sabendo que eu nunca seria sua escolha. Ela tentou interromper. Eu nunca prometi nada. Não precisa prometer para alimentar expectativa. Ela ficou irritada agora. Então você quer o quê? Que eu peça desculpa por não sentir atração? Aquilo doeu. Mas eu mantive a postura. Não, eu quero que você seja honesta. E que pare de me tratar como opção segura enquanto espera alguém melhor.
Ela ficou em silêncio. Eu vi no rosto dela que eu tinha acertado. Pela primeira vez, eu não estava pedindo para ficar. Eu estava impondo limite. Eu gosto de você, ela disse mais baixo. Eu balancei a cabeça. Você gosta do jeito que eu te trato. Ela não respondeu. E então eu falei a frase que eu nunca imaginei que teria coragem de dizer. Eu não quero mais ficar com você. O silêncio que veio depois foi pesado. Ela piscou algumas vezes, surpresa. Você tá falando sério? Tô. Ela parecia confusa, como se aquilo não estivesse no roteiro dela. Porque até então, eu sempre ficava. Você vai jogar fora tudo por causa disso? Eu respirei fundo. Não, eu tô parando de jogar fora minha dignidade. Eu abri a porta e saí. Meu coração estava disparado. Minhas mãos tremiam. Não foi fácil, não foi heróico, não foi cinematográfico. Foi dolorido, mas foi necessário. E enquanto eu voltava para minha mesa, eu percebi algo que nunca tinha sentido antes. Eu não tinha perdido ela. Eu tinha me escolhido. Só que eu não sabia ainda que quando alguém percebe que perdeu o controle sobre você, a reação pode ser inesperada. Os dias seguintes foram estranhos. Ela ainda estava lá, no mesmo escritório, na mesma sala, mas a dinâmica tinha mudado completamente. Eu parei de mandar mensagem, parei de puxar assunto, parei de oferecer carona, parei de perguntar se ela já tinha almoçado. Eu não fui frio, eu fui neutro. E neutralidade dói mais do que rejeição quando alguém estava acostumado com sua atenção constante. No terceiro dia, ela apareceu na minha mesa de novo. Você vai mesmo agir como se eu não existisse? Eu levantei os olhos do computador. Eu tô só trabalhando. Ela respirou fundo. Você mudou. Eu respondi sem agressividade. Não, eu só parei de insistir. Ela ficou me olhando como se estivesse tentando entender quem eu tinha me tornado. Mas eu não tinha me tornado outra pessoa. Eu só tinha parado de tentar ser suficiente para ela. Na sexta-feira, o pessoal combinou de sair de novo. Eu quase não fui, mas decidi ir. Não por ela, por mim. Quando cheguei, ela já estava lá. E pela primeira vez foi ela quem ficou desconfortável quando me viu conversando com outra colega. Eu percebi. Os olhares. O jeito que ela ficou mais quieta. O copo sendo girado na mão sem beber. Em certo momento, ela se aproximou. Você tá diferente. Eu dei um meio sorriso. Talvez eu só esteja mais tranquilo. Ela se inclinou um pouco mais perto. Você tá saindo com alguém? Antes eu teria respondido rápido, tentando provar algo, tentando causar ciúmes. Mas eu só disse, eu tô focando em mim. E era verdade. Eu comecei academia naquela semana, não pra virar padrão, mas porque eu estava cansado de me sentir preso numa versão de mim que sempre precisava compensar algo. Eu também comecei terapia, porque percebi que meu maior problema nunca foi meu peso. Foi minha necessidade desesperada de validação. Naquela noite, quando eu estava indo embora, ela me puxou pelo braço. Eu não esperava que você fosse simplesmente ir embora. Eu olhei para ela, pela primeira vez, sem idealizar. Você também não esperava que eu fosse embora de verdade. Ela ficou em silêncio. E ali, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Não era amor. Era perda de controle. Ela não estava magoada porque me amava. Ela estava desconfortável porque eu não estava mais orbitando ao redor dela. E naquele momento, eu entendi uma coisa importante. Quando você para de aceitar migalhas, quem oferecia pouco começa a achar que você mudou demais. Mas a história ainda não acabou, porque alguns meses depois, ela voltou. E dessa vez, foi diferente. Passaram-se 3 meses. 3 meses sem mensagem fora do necessário. Sem bom dia, sem carona, sem conversas longas no estacionamento. Eu foquei em mim. Comecei a academia 4 vezes por semana. No começo foi horrível. Eu me sentia deslocado, gigante perto dos espelhos. Mas diferente de antes, eu não estava ali tentando virar o tipo de alguém. Eu estava tentando me sentir bem no meu próprio corpo. Comecei a comer melhor. Comecei a dormir melhor. Comecei a dizer não para coisas que me sugavam. E a maior mudança não foi física, foi postura. Eu já não andava curvado. Eu já não evitava contato visual.
Eu já não ria automaticamente de qualquer piada autodepreciativa. Eu não virei outra pessoa. Eu virei uma versão mais segura de mim. E as pessoas perceberam. Inclusive ela. Numa terça-feira à noite, meu celular vibrou. Era a mensagem dela no Instagram. Você tá diferente. Eu demorei alguns minutos para responder. Diferente como? Ela digitou, apagou, digitou de novo. Mais confiante. Tá bonito. Eu encarei aquela mensagem por um tempo. Meses atrás, aquilo teria sido tudo o que eu queria ouvir. Agora, parecia tarde. Ela continuou. Acho que a gente poderia conversar de novo. Eu sabia o que aquilo significava. Não era sobre conversa, era sobre possibilidade. Aceitei encontrar ela num café no sábado. Quando eu cheguei, ela já estava sentada. E pela primeira vez, foi ela quem levantou quando me viu. Os olhos dela me analisaram de cima a baixo. Eu tinha perdido peso, sim, mas não tinha virado padrão de revista. Eu só parecia mais seguro, e confiança muda tudo. Sentamos. Ela sorriu daquele jeito doce que antes me desmontava. Eu senti sua falta. Eu mantive a calma. Sentiu? Ela baixou o olhar. Eu acho que eu não dei valor. Eu esperei. Você sempre foi incrível comigo, e eu fui imatura. Era estranho ouvir aquilo, porque meses atrás eu implorei por reconhecimento. Agora, ele vinha. Quando eu já não precisava tanto. Você ainda gosta de mim? Ela perguntou. Ali estava. A pergunta que antes teria me feito tremer. Eu pensei por alguns segundos. Eu ainda sentia algo? Sim, mas não era mais dependência. Não era mais necessidade. Era memória. Eu respirei fundo. Eu gosto de quem eu fui quando estava tentando com você, mas eu não gosto de como eu me senti. Ela me olhou confusa. Eu continuei. Eu nunca fui insuficiente. Eu só estava tentando convencer alguém que já tinha decidido que eu não era o que queria. Ela ficou em silêncio, e então disse: Eu errei. Eu concordei com a cabeça. Errou. Ela parecia esperar que eu dissesse, mas tudo bem depois. Mas eu não disse. E naquele momento eu percebi, eu não queria mais provar nada para ela. Eu só queria paz. Só que a decisão final não foi tão simples quanto parecia. O café já estava quase vazio quando ela fez a pergunta que ficou pairando no ar a tarde inteira. A gente pode tentar de novo? Meses atrás, eu teria dito sim antes mesmo dela terminar a frase. Eu teria visto aquilo como vitória, como recompensa, como a prova de que no fim eu era bom o suficiente. Mas sentado ali, olhando para ela, eu enxergava tudo com mais clareza. Eu lembrei da conversa que eu ouvi. Lembrei do mais padrão. Lembrei do... Imagina eu postar foto com ele. Essas coisas não desaparecem só porque alguém mudou de ideia. Eu respirei fundo. Você gosta de mim agora? Ou gosta do fato de que outras pessoas começaram a olhar para mim? Ela ficou em silêncio. Não foi um silêncio de confusão. Foi um silêncio de quem entendeu a pergunta. Eu fui superficial, ela admitiu. Eu concordei com a cabeça. Foi. Ela engoliu seco. Mas as pessoas mudam. Eu pensei nisso. Sim, pessoas mudam. Mas eu também mudei. Eu passei muito tempo achando que precisava compensar meu corpo sendo perfeito em tudo o resto, eu disse. Sempre disponível, sempre compreensivo, sempre paciente. Ela me escutava em silêncio. E eu percebi que eu estava aceitando muito menos do que eu oferecia. Os olhos dela começaram a marejar. Eu nunca quis te machucar. Eu acreditei nela, mas intenção não apaga impacto. Eu olhei diretamente nos olhos dela e falei com calma. Eu mereço alguém que tenha orgulho de estar comigo desde o começo. Não depois que eu me tornei mais aceitável. Aquela palavra pesou. Aceitável. Porque era isso que eu era antes. Não desejado. Não escolhido. Aceitável enquanto conveniente. Ela passou a mão no rosto, visivelmente emocionada. Então é isso? Eu assenti devagar. É. Não foi com raiva. Não foi com desprezo. Foi com respeito por mim mesmo. Eu levantei da mesa. Antes de sair, ela disse, quase num sussurro.
Você realmente tá diferente. Eu dei um pequeno sorriso. Não, eu só parei de me diminuir. E fui embora. No caminho para casa, eu senti um aperto no peito. Porque sim, eu ainda gostava dela. Sentimento não desliga como um interruptor. Mas, pela primeira vez na minha vida, eu escolhi a mim. E essa foi a verdadeira mudança. Hoje eu entendo algo que eu gostaria de ter entendido antes. O problema nunca foi meu peso. Foi eu acreditar que precisava ser grato por qualquer migalha de atenção. Quem gosta de você de verdade, não te esconde, não te mede, não te usa como conforto até aparecer algo que se encaixe melhor na estética dela. Eu fiz de tudo para fazer ela feliz, mas aprendi que a pessoa que mais precisava da minha lealdade era eu. E dessa vez, eu me escolhi.